A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, com foco na segunda lição deste trimestre, com a temática Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Os objetivos de hoje são despertar quanto à brevidade do tempo do fim, mostrar as características que identificam a igreja cristã e destacar a posição soberana de Jesus Cristo. Se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Ao final, deixe seus comentários, seu like ou então o seu dislike. O texto áureo da reflexão bíblica de hoje é Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Na verdade aplicada, o pastor William Barros adverte que não podemos, como igreja, ignorar ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus voltará. O texto de referência está em Apocalipse capítulo 1, versículos 3 a 6, onde é registrada a tríplice bem-aventurança, a saudação às igrejas da Ásia Menor, com destaque que a saudação é da parte do Deus triuno. Há o destaque também da posição elevada da igreja no mundo espiritual. A revelação do Apocalipse tem origem em Jesus Cristo, que aparece de forma glorificada, ou seja, numa posição de senhorio intocável e absoluto sobre todas as coisas, inclusive para oferecer instrução, capacitação, consolo e proteção à sua igreja, como também severo e justo juízo sobre os ímpios que se recusarem a aceitar a oferta de salvação por meio do sacrifício de Jesus na cruz. As perseguições aos cristãos por parte dos imperadores daquela época estavam cada vez mais se intensificando, fazendo com que viver uma vida cristã fosse quase que impossível. Tanto é que o próprio João, o último dos apóstolos, mesmo na sua velhice, sem cometer nenhum tipo de crime ou oferecer quaisquer tipos de risco à integridade física, moral e espiritual da sociedade, ele foi mandado para a Ilha da Morte, ou seja, para a Ilha de Patmos, que era um local reservado aos presos de alta periculosidade naquela época. Estudar o livro de Apocalipse deve produzir no cristão o mesmo gozo que nos cristãos primitivos, pois a revelação de Jesus Cristo promove edificação, força e esperança quanto à sua iminente volta para arrebatar a igreja. É consenso entre os estudiosos do livro de Apocalipse e também entre os pais da igreja que a autoria humana do livro de Apocalipse é atribuída a João, também conhecido como o apóstolo do amor, no final do primeiro século da era cristã. No entanto, pode-se dizer que João ele foi apenas um amanuense do livro de Apocalipse, pois ele apenas reproduziu de forma escrita o que lhe foi revelado por Jesus, que é o autor direto e o centro de tudo o que João copiou. O livro de Apocalipse, apesar de ter sido direcionado inicialmente às 7 igrejas da Ásia Menor, alcança todos os servos e servas do Senhor que precisam tomar conhecimento quanto às profecias das coisas futuras que vão acontecer. Um anjo do Senhor foi o responsável em notificar a João os acontecimentos que ele viu, os acontecimentos que são e os acontecimentos que vão acontecer no futuro, que foram revelados a ele, para serem transcritos de forma que pudesse ser lido, estudado, compreendido, guardado e propagado pela igreja cristã à humanidade. Dentro da sequência, como o primeiro versículo do livro de Apocalipse ele é construído, colocando o apóstolo João ao final dele, na posição de servo, o pastor William Barros, ele pondera em seus comentários que fica explícito que não cabe ao ser humano o orgulho ou a vaidade quanto ao que ele recebe de Deus, que é o autor e consumador de tudo. Mesmo porque, sem a ação divina na vida humana, o ser humano nada pode fazer. A tríplice bem-aventurança em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, indica a seriedade do que foi revelado e que não pode ficar na retórica ou na teoria ou simplesmente ser memorizado, pois deve ser lido ou ouvido e guardado. Como bem expressa também o apóstolo Tiago, o ser humano ele não pode se passar por um ouvinte esquecido, mas se tornar um cumpridor obediente das instruções repassadas por Jesus e das missões recebidas dele. Do contrário, é impossível desfrutar das bênçãos prometidas e reservadas por Deus ao remanescente fiel. Para o escritor Russell Champlin, o elevado nível espiritual que o termo bem-aventurado é utilizado no Novo Testamento indica a felicidade como sendo um fruto direto da correta relação com Deus, da retidão espiritual. A brevidade do tempo do fim é um assunto tratado ao longo das páginas sagradas.
A Daniel, Deus mandou que ele selasse até o fim do tempo o livro do que foi revelado a ele enquanto estava no cativeiro babilônico entre os anos 606 e 534 a.C. O profeta Ezequiel, também no cativeiro babilônico, ele bradou dizendo: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Jeremias falou sobre o tempo da vingança do Senhor. Mais de 600 anos depois, o apóstolo João afirmou dizendo: é já a última hora. O escritor aos Hebreus ele ponderou: mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Em Apocalipse, Jesus ele disse que o tempo de cumprir o que seria revelado a João estava próximo. Daniel ele fechou e selou o livro. Aqui em Apocalipse, João ele viu o Cordeiro abrir o livro e desatar os selos. Passados aí quase 2000 anos, a pergunta que fica é: quanto tempo ainda resta para que a revelação de Jesus Cristo se cumpra na sua totalidade? Como não há uma resposta bíblica quanto a essa questão, o melhor é seguir o conselho das Escrituras Sagradas que dizem: é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. É já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Quanto à visão da igreja, inspirado por Deus, o apóstolo Pedro foi incisivo ao advertir, dizendo: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Essa realidade ela fica ainda mais clara na revelação de Jesus Cristo a João, pois quando ele propôs revelar tudo a João, após se apresentar e revelar sua identidade ao velho apóstolo, a orientação inicial de Jesus a João foi: o que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. De um modo especial, Jesus ele cuida e zela por sua igreja, que é o seu corpo na terra, para que a igreja, antes de quaisquer outras pessoas, tenha a oportunidade de fazer um autoexame e, em sendo o caso, se arrepender, pedir perdão, se ajustar à vontade de Deus e se beneficiar da redenção plena e dos livramentos propostos por Deus aos seus servos e servas fiéis, assim como ocorreu na 3ª viagem missionária de Paulo na Ásia Menor, valorizando assim o cuidado e o zelo da Trindade Santa com a igreja do Senhor Jesus na terra. É através da igreja cristã genuína que Deus ele alcança os infiéis para lhes oferecer oportunidade de arrependimento e conversão a Ele, para que eles possam também se preparar para participar do arrebatamento da igreja e serem livres dos juízos divinos que são revelados no livro de Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor foram selecionadas por Jesus não apenas por suas localizações estratégicas dentro do atual território da Turquia, mas porque as suas características representam os diferentes períodos da igreja cristã na história da humanidade. Nos versículos 4 e 5, quando João faz a dedicação do que vai escrever às 7 igrejas da Ásia Menor e pronuncia a saudação a elas, chama a atenção o fato de João deixar explícito que a graça e a paz oferecida para estar com a igreja era da parte daquele que era, que é e que há de vir, uma indicação da pessoa de Deus Pai. Da parte dos 7 Espíritos diante do trono de Deus Pai, uma indicação aí da pessoa do Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, uma indicação da pessoa do Deus Filho. Ficando assim caracterizado o envolvimento da Trindade Santa em tudo que foi revelado por Jesus Cristo a João, bem como a importância do papel da igreja na dispensação da graça, nesse período de tempo que Deus se revela e fala ao mundo por meio do mover do Espírito Santo na vida da igreja cristã, para que a igreja ela cumpra a sua responsabilidade social e espiritual de promover o reino de Deus na terra, propagar o evangelho cumprindo o ID de Jesus e alcançar o maior número possível de pessoas com a oferta de salvação e redenção plena.
tendo em vista que a nação de Israel falhou em permitir que o propósito divino de fazer dela, após a saída do cativeiro egípcio e o acesso à terra prometida de Canaã, o propósito de Deus era fazer dela um reino sacerdotal, um povo santo que servisse de luz à humanidade, totalmente separado das práticas pagãs e idólatras das nações à sua volta. Com o sacrifício de Jesus, substituindo o ser humano na cruz do Calvário, com a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão ao céu e o derramamento do Espírito Santo, no lugar da nação de Israel, Deus estabeleceu a igreja como sendo a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa posição de destaque e responsabilidade é novamente mencionada em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, reforçando ainda mais a missão da igreja como representante direta de Jesus Cristo aqui na terra. Evangelizar o mundo, amenizar a dor e o sofrimento das pessoas, conduzir as pessoas para se converterem a Cristo e fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, a fim das pessoas terem condições de também poderem fazer parte do reino de Deus. Também é missão da igreja de Cristo na terra interceder pela humanidade para que ela seja alcançada pela misericórdia e pelo perdão divino e, como instrumento nas mãos de Deus, desfazer as obras do diabo que atormenta e destrói tantas vidas. Hoje a igreja cristã exerce a função sacerdotal e deve intermediar, levando na presença de Deus as necessidades das pessoas e trazendo às pessoas as orientações, as diretrizes divinas, como fazia o sacerdote no Antigo Testamento. No entanto, quando Jesus se manifestar na segunda fase da sua segunda vinda e estabelecer o reino milenial, a igreja ela reinará com Cristo sobre todas as nações que tiverem a liberação, a oportunidade de ter acesso ao milênio. Os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, são uma referência direta à igreja que foi constituída por Jesus como sendo a luz do mundo, capaz de irradiar o reflexo da glória de Cristo e dissipar as trevas espirituais. O fato de os castiçais vistos por João serem de ouro fala da excelência da glória de Deus e da majestade de Cristo manifestadas na igreja para capacitá-la a ser a agente propagadora do poder de Deus na terra e a ganhadora de almas para o reino de Deus com a pregação do Evangelho. É impossível de a igreja verdadeiramente cristã se esconder ou se omitir, pois como luz do mundo, a igreja cristã é o referencial utilizado por Deus para iluminar o mundo e atrair vidas para estarem também sob a proteção de Deus, seguras e iluminadas em todos os aspectos. O pastor William Barros, ele destaca ainda em seus comentários outros mistérios revelados por Jesus a João. As 7 lâmpadas e os 7 Espíritos de Deus representam a onisciência divina, pois nada escapa ao seu olhar. O incenso que enche as bandejas redondas feitas de ouro representa a oração dos servos e servas de Deus. As vestes brancas representam o efeito do sangue de Jesus na purificação das pessoas conversas a ele, para elas se tornarem santas e justas diante de Deus. A visão de Deus dada a João na ilha de Patmos, cujo significado do nome da ilha é morte, trazem alguns outros detalhes que merecem também ser analisados, pois revelam como Deus trabalha para preservar o ser humano e a sua fé em Jesus de uma forma intacta, mesmo em meio às adversidades, aos problemas da vida, às situações aflitivas, sejam elas humanamente injustas ou não. A Trindade Santa manifestada a João e exposta por ele aqui em Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e também o versículo 5, traz à memória o que ocorreu em Gênesis na obra criacional, quando Deus Pai pronunciava o haja, Deus Filho trazia do nada as coisas à existência por meio do mover sobrenatural do Deus Espírito Santo, em especial na forma como Deus Triuno, num conselho divino, decidiu criar o ser humano como coroa da criação. O Deus Triuno, numa ação conjunta, perfeita e sincronizada, além de criar o melhor e o mais sustentável ambiente para o ser humano viver, sobreviver e dominar sobre as demais coisas criadas, a atenção especial de Deus na criação do ser humano fez com que ele viesse à existência a partir da manipulação do barro pelas mãos do próprio Deus e receber o fogo de vida a partir do sopro também do Deus Triuno. Com a queda do ser humano devido ao pecado da desobediência,
a humanidade continuou se deixando ser dominada pela natureza humana, que é tendente ao pecado. E mesmo após o dilúvio, a humanidade quis consolidar sua independência de Deus, tentando construir uma torre autossuficiente para ser vista, imaginavam eles, de qualquer ponto da terra que uma pessoa estivesse. Novamente, o Deus triuno ele interveio, promovendo uma confusão entre eles e os obrigando a se espalharem pelo planeta Terra, a fim de consolidar o projeto divino de o ser humano reconhecer que precisava se manter na obediência e na dependência ao Deus triuno para encher a terra e dominá-la. No Novo Testamento, novamente o Deus triuno ele entrou em ação para dar oportunidade ao ser humano se redirecionar à vontade de Deus e evitar a vir a ser aí alvo da ira de Deus na consumação de todas as coisas. Deus Pai enviou seu Filho, Deus Filho aceitou o desafio e o Deus Espírito Santo capacitou a Deus Filho, que se tornou um ser humano comum, a ser resiliente e a concretizar em si o plano de redenção da humanidade. E em tempo de a igreja e também a sociedade ímpia se adequar à vontade de Deus, na revelação de Jesus Cristo a João, novamente o eterno Deus triuno, ele se manifesta oferecendo graça e paz à igreja cristã e a quem fizer parte dela, para se ver livre aí do juízo divino que serão desencadeados sobre os filhos da desobediência e poder desfrutar da graça e da paz, não apenas no presente século, mas também no milênio reinando com Cristo e também na eternidade. O pastor William Barros ele ressalta em seus comentários que na forma que a Trindade Santa se apresenta em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5, Deus Pai representa a característica divina que torna o Deus triuno um ser eterno, de eternidade a eternidade, pois o menciona como sendo o que era, o que é e o que há de vir. Deus Espírito Santo, mencionado como os 7 Espíritos diante do trono de Deus Pai, representa a plena e perfeita manifestação do Espírito Santo na forma como ele opera e interage com a igreja cristã. Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo, apresentado como a testemunha fiel, representa Cristo como profeta cuja fala é plenamente verdadeira. Ao apresentar Deus Filho como primogênito dos mortos, além de apresentá-lo como um sacerdote eterno que venceu a morte, indica que haverão outros que, assim como ele, ressuscitarão na forma incorruptível e gloriosa. Ao apresentar Jesus, o Deus Filho, como o príncipe dos reis da terra, o coloca como rei soberano sobre todos os reinos terrenos e espirituais, como o governador supremo do destino de toda a humanidade, por isso ele se assenta num alto e sublime trono. O biógrafo e comentarista bíblico May Perlon, ele pondera que apesar de o termo Trindade não constar de forma expressa no texto bíblico, de ele ter surgido apenas no 2º século da era cristã, a doutrina sobre a Trindade se encontra expressa no contexto geral das Escrituras, mesmo antes de o termo ser tecnicamente definido. Da mesma forma que o planeta Júpiter já existia, mesmo antes de ele receber essa denominação como sendo o seu nome. Outra particularidade da visão de Deus é que Jesus, o Deus Filho, se apresenta a João na semelhança do Filho do Homem. Essa expressão, Filho do Homem, faz parte também do contexto geral das Escrituras, se referindo ao ser humano de uma forma geral, se referindo a uma pessoa que recebe de Deus uma mensagem específica e transmite essa mensagem à humanidade por meio do ministério profético. Mas também é uma alusão direta ao Messias prometido, tanto é que no Novo Testamento essa expressão é repetida 84 vezes numa referência direta à pessoa de Jesus Cristo, abordando aí a sua perfeita humanidade, sua condição que o habilitou substituir o ser humano na cruz do Calvário e concretizar em si o plano de salvação, suportando toda a sorte de sofrimentos físicos, exercendo seu ministério nas mesmas condições que qualquer outro profeta ou outro evangelista, encarou a limitação da vida terrena e morreu fisicamente, mas triunfou sobre a morte, ascendeu ao céu e voltará de forma triunfante e gloriosa. O Dr. Lucas ele dedicou seu evangelho a apresentar Jesus à humanidade como sendo o Filho do Homem, o Deus que se tornou um ser humano comum, se identificou, sentiu e também experimentou em si tudo que um ser humano se identifica, sente e pode experimentar, sem, no entanto, cometer nenhum tipo de pecado. Por isso, Jesus Cristo foi e é o Filho do Homem perfeito e capaz de socorrer a humanidade com graça e paz sustentável e também permanente.
O fato de Jesus se apresentar com a semelhança do Filho do Homem, além de ele se dar a conhecer a João, é um cumprimento que o profeta Daniel falou, que um semelhante ao Filho do Homem assumirá o reino futuro e eterno. João, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e teve o desprazer de não resistir ao medo e por isso fugiu junto com os demais discípulos quando Jesus foi preso, ele que presenciou a horrível cena de uma mãe dilacerada vendo o filho crucificado com uma coroa de espinho cravada na cabeça e o lado perfurado com uma lança, além de João ter tido a honra de ver Jesus ressuscitado e ascendendo aos céus, João, ele foi o único dos apóstolos que viu Jesus glorificado e pôde descrevê-lo dizendo: ele é semelhante ao Filho do Homem, suas vestes longas vão até os pés, apontando aí o sacerdócio eterno de Jesus. Ele trazia um cinto de ouro no peito, numa referência à realeza divina e à justiça de Cristo. Seus cabelos são brancos como a neve, realçando aí a sua posição de honra e de autoridade como supremo juiz de toda a terra, presidente vitalício e imortal do eterno tribunal celeste, última instância de recurso, julgamento e sentenças definitivas e irrevogáveis. Seus olhos, como tocha de fogo, retratam a onisciência divina, a capacidade divina de conhecer e julgar perfeitamente todas as coisas e questões. Seus pés eram como latão polido, como latão reluzente. Além de frisar aí a impossibilidade de contaminação de Jesus, a santidade plena dele, essa característica aponta para a onisciência de Jesus, para o seu poder de subjugar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, abençoar e proteger seus servos e suas servas. Portanto, João deixa claro e evidente que Jesus ele possui todos os atributos de Deus Pai, sendo um com ele. A revelação de Jesus Cristo foi e é um grande consolo aos servos e servas de Deus em face às perseguições e sofrimentos vivenciados na jornada cristã. Fica demonstrado de forma cabal o cuidado e o zelo de Jesus pela sua igreja na terra, a quem é primeiramente facultada a oportunidade de se ajustar à vontade de Deus para se tornar um canal de bênção e de salvação à sociedade ímpia, a quem é estendida também a oferta de salvação, de redenção e de restauração plena. Manter os olhos fixos em Cristo, que é o autor e consumador da fé, é uma necessidade urgente e inadiável, a fim de se preservar a fé nele, mesmo em meio às adversidades, às intempéries e às aflições da vida. Esteja atento, esteja atenta à mensagem de Cristo à sua igreja, estreite o seu relacionamento com o Deus triuno e se beneficie da sua ação sobrenatural para te manter nele. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.